O tema desta aula é energia mecânica e lei da conservação da energia mecânica. Depois faremos um mini-teste. As páginas que acompanham esta matéria são página 36 a 39. Deves ler o teu manual. Então, os objetivos desta aula são os seguintes. De rever a relação entre o trabalho do peso e o simétrico da variação da energia potencial gravítica, tema da aula passada. Conhecer o conceito de energia mecânica e a lei da conservação da energia mecânica. E por último, realizaremos um mini-teste. Para dar cumprimento ao primeiro objetivo, vamos resolver um exercício de aplicação. Deves transcrever este exercício para o caderno diário. Se for necessário, podes pausar a qualquer momento o vídeo, podes andar para trás, rever o que for necessário. Então, dizes o exercício. Um bloco de 2 kg desloca-se descrevendo uma trajetória de A até C, onde chega com velocidade nula e acaba por cair, atingindo a posição D. A inclinação da rampa é 40% e a distância de B até C é 4,5 metros. Calcule o trabalho realizado pelo peso nos trajetos de A para B, de B para C e, por fim, de C para D. Portanto, este exercício tem 3 alíneas diferentes. Então, pegando no nosso esquema, o que nós temos é o seguinte. Portanto, temos o ponto A, o ponto B, depois sobe o plano inclinado até ao ponto C, onde eu sei aqui que a velocidade em C é 0 metros por segundo. E depois cai até ao ponto D. Então vamos, primeiro, os dados do problema. Sabemos que a massa do bloco é de 2 kg. Por sua vez, o peso terá de ser 2 vezes 10, que é a constante gravítica, 20 newtons, é o valor do peso. Sabemos ainda que o deslocamento, ou melhor, sabemos que, isto vai ser, talvez seja útil, sabemos que o plano inclinado aqui mede 4,5 metros. Não é? Este é o deslocamento ali, sobre o plano é 4,5 metros. Dava jeito de sabermos aqui a altura. Como é que nós encontramos a altura? Eles dizem-nos que a rampa tem uma inclinação de 40%. Significa que ela sobe 40 metros para cada 100 metros de comprimento que se desloca sobre a rampa. É este o significado dos 40%. Portanto, a altura aumenta 40 metros para cada 100 metros de comprimento que se desloca sobre a rampa. Ora, se para um deslocamento sobre a rampa de 4,5 metros, qual vai ser a altura? 4,5 vezes 40 a dividir por 100. Ou seja, é 40% de 4,5. A altura é de 1,8. Ou seja, é 40%. A altura vai ser 40% de 4,5. Pronto, temos está tudo preparado. Então, vamos à primeira linha. O trabalho do peso
na trajetória de A para B será o peso vezes o cosseno de 90, não é? Cosseno de 90 graus, vezes o deslocamento, que é este trajeto do A até B. O peso faz um ângulo de 90 graus com o deslocamento, não é? O objeto está-se a deslocar neste sentido. Portanto, aqui é 0 joules. Depois, o trabalho do peso de B até C pode ser calculado muito facilmente através do simétrico da variação da energia potencial gravítica. É outra forma de calcularmos o peso no plano inclinado. Então, como é que isto se calcula? Vai ser o simétrico de energia potencial final, ou seja, em C, menos a energia potencial gravítica em B. Okay. Então, menos mgh em C, que é assim que se calcula a energia potencial gravítica. mgh em B. Para a altura em B, aqui embaixo, a altura é 0, não é? Portanto, este termo vai acabar por desaparecer. Podemos pôr o mg em evidência. A altura em C menos a altura em B. mg é o mesmo que o peso, portanto, 20. A altura em C, nós já calculamos, é 1,8. Menos 0. Devo indicar. Nós devemos indicar ali, portanto, 1,8 menos 0. Isto dá menos 36 joules. Muito bem. Outra maneira de calcularmos o trabalho no plano inclinado, é possível fazer-se, é achar este ângulo aqui. Não é? O seno deste ângulo vai ser a altura, que é 1,8, a dividir pela hipotenusa, que é 4,5. E depois podemos aplicar aquela expressão, portanto, outra maneira será o trabalho do peso entre B e C vai ser o Px vezes o cosseno de 180 graus, não é? Vamos, como é que é a representação do vetor peso aqui? Portanto, isto é no plano inclinado, não é? Portanto, temos o peso e a força do peso eficaz vai ser a componente Px, que aponta para baixo. Este é o Px. Portanto, aponta para baixo. E o deslocamento é para cima, não é? Contrário. Portanto, há de ser cosseno de 180. Portanto, isto é outra maneira de calcular o trabalho do peso, no plano inclinado. Vezes o deslocamento, que é os 4,5, que são os 4,5. O Px, portanto, o cosseno de 180 é menos 1. O Px calcula-se P sin de θ, que é aquele ângulo ali, não é? Mas para isso temos que o calcular. Fácil. Sin de θ será igual a 1,8 sobre 4,5. Ou seja, o sin menos 1 daquela fração vai-me dar o ângulo, que é 23,58 graus. Pronto. Esta será outra forma de calcularmos o trabalho do peso no plano inclinado, está bem? Então, o objetivo aqui era rever esta igualdade que nós demos no final da aula passada. Portanto, isto é outra forma de nós calcularmos o trabalho do peso, é irmos pela variação da energia potencial gravítica. Pronto, mas já temos aqui o valor. Agora, de seguida, portanto, eu agora vou apagar, para não haver aqui mais confusão, acho que vou apagar aqui esta parte.
E então agora o último trajeto é de C para D. Qual é o trabalho ali? Trabalho do peso de C para D vai ser igual ao peso vezes o cosseno de quê? Ora, se ele agora aqui cai, o vetor velocidade é para baixo e o peso também é para baixo, não é? Tem a mesma direção e sentido. Portanto, é de 0 graus. Vezes o deslocamento, que será a altura. Ora, 20 vezes 1 vezes 1,8, que dá exatamente o mesmo valor, mas o simétrico, portanto 36 joules. Não é? Trabalho potente na descida, trabalho resistente no plano inclinado, na subida, portanto. Muito bem. Se for necessário, pausas o vídeo, podes retroceder e voltar a ouvir a explicação. Portanto, o intuito deste exercício era rever uma outra maneira de nós calcularmos o trabalho do peso sempre que há variação na altura relativamente ao solo. Por exemplo, no caso de um plano inclinado. Avançando, será que dá para avançar? Agora tenho que apagar isto, claro. Portanto, agora limpar todos os desenhos, ora é isso mesmo. Ok, avançando. Não sei porque é que isto agora aquilo. Já está. Pronto, esta é a resolução do mesmo exercício. Então, agora, vamos falar aqui do novo conceito, do novo conteúdo, que é a Lei da Conservação da Energia Mecânica e Energia Mecânica, portanto. O que é que nós chamamos de energia mecânica? É a soma da energia cinética e potencial gravítica de um sistema. Então, se nós formos aqui este simulador, portanto, vamos ver aqui um movimento de uma pessoa quando sobe e desce uma rampa. Portanto, temos aqui, vamos supor, portanto, a criança sobe e desce a rampa simplesmente por ação do seu peso. Temos aqui uma grelha, tem aqui nas ordenadas temos a altura e, ora, quando a criança está no ponto máximo, mais afastado do solo, é quando a energia potencial gravítica é máxima. Vamos supor que todas as forças de atrito são desprezáveis. Nós podemos desprezar, não existe atrito, nem existe resistência do ar, não existem forças não conservativas. Então, à medida que ela desce, a energia cinética aumenta e a potencial gravítica diminui. À medida que sobe, a energia cinética diminui e aumenta a energia potencial gravítica. Isto pode-se ver aqui neste gráfico. Sendo que a soma de ambas se mantém constante. Pronto, isto é válido sempre que nós podemos desprezar as forças de atrito ou as forças não conservativas. Ou então, a soma de todas as forças não conservativas é nula. Portanto, mantém-se ou conserva-se a energia mecânica. A energia mecânica é a soma da energia cinética e da potencial gravítica. Quando uma aumenta, a outra diminui e vice-versa. Sendo que, em qualquer ponto da trajetória, a soma de ambas vai ser sempre o mesmo valor.
Isto é, a lei da conservação da energia mecânica. Mas isto só é válido se nós pudermos desprezar todas as forças não conservativas. Então, a lei da conservação da energia mecânica diz que, se só atuarem forças conservativas num sistema, ou se atuarem forças não conservativas cujo trabalho seja nulo, a energia mecânica mantém-se constante. Ou seja, a energia cinética converte-se em potencial gravítica e vice-versa, não havendo, então, variação de energia mecânica. Isto traduz a lei da conservação da energia mecânica. Se nós considerarmos, isto vai ser um exemplo que eu vou fazer na aula, se nós considerarmos uma bola que se desloca num plano inclinado e se tomarmos como referência a base desse plano, a pergunta é, calcula a velocidade com que chega à base do plano. Portanto, tenho uma bola, tenho um plano inclinado. Portanto, o que eu vou fazer na aula vai ser isto. Tenho um plano inclinado, tenho a base do plano. A bola vai deslizar do ponto A ao ponto B. Isto aqui é o nível de referência. Portanto, aqui, em baixo, a energia potencial gravítica, em B, é nula. Aqui em cima ela é largada, a bola é largada. Portanto, a energia cinética cá em cima é nula. Pronto, que dados é que precisamos? Então, primeiro, como é que eu vou calcular esta velocidade aqui em baixo? Pois só me dão um plano inclinado, não me dão mais nada. Bom, então, eu começo por afirmar que são ou não são desprezáveis todas as forças de atrito? Tem que ser, caso contrário não consigo resolver isto desta maneira. Portanto, sendo desprezáveis as forças não conservativas. Nós dizemos o seguinte, a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Este é o ponto de partida. Agora, a energia mecânica em A calcula-se como? É a energia potencial gravítica mais a energia cinética. A energia mecânica em B será a energia potencial gravítica em B mais a energia cinética em B. A energia potencial gravítica em A calcula-se por mgHA. Energia cinética em A, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Porque nós sabemos que é zero aqui. A velocidade aqui em cima é zero, não é? A energia potencial em B, mgH em B, que vai ser zero aqui. Energia cinética em B, 1/2 da massa vezes a velocidade em B ao quadrado. Bom, então, agora, mg vai ser a massa. Agora vamos ver, olhem para aqui, olhem para aqui. As massas, todos os termos têm m, massa, não é? Então posso dividir todos os termos por m e este valor corta, não é? Então simplificando, fica GHA mais, este desaparece porque a velocidade é nula cá em cima. Aqui em baixo, a altura em B é nula, zero. 1/2 de VB ao quadrado. Pois o que me interessa mesmo é achar este VB, não é? Esta velocidade aqui em B. A constante gravítica é 10, a altura não sei, mas posso saber, posso pegar numa fita métrica e medir a altura. Exatamente. Então, de seguida, faço o seguinte, vamos supor que a altura aqui em A é de 30 centímetros, ou seja, 0,30 metros, porque esta altura eu consigo medir.
Então, substituindo, fica 10 vezes 0,30 vezes 2, certo? Porque este 2 passa para o outro lado, será igual a VB ao quadrado. Então, VB há de ser a raiz quadrada de quê? De 20 vezes 0,3. 20 vezes 0,3 dá 6. E depois será, portanto, raiz quadrada de 6. A velocidade em B será 2,4. Aproximadamente 2,4 metros por segundo. Acabei de descobrir a velocidade que a bola vai adquirir aqui no ponto B, vai ter no ponto B, quando nós alargamos desta altura, sobre um plano inclinado. Sabendo que são desprezáveis todas as forças de atrito. Pronto, mas é uma maneira de nós aplicarmos então a lei da conservação da energia mecânica. Então sugiro que faças aqui a pausa do vídeo, voltes atrás com a explicação e interiorizes melhor esta aprendizagem. Eu agora vou limpar esta tela para passar ao diapositivo seguinte. Se conseguir. Vou deixar aqui este link para uma síntese de aprendizagens sobre a lei da conservação da energia mecânica. Irei partilhar este link através do Classroom. Sugiro que depois, no fim, passares os teus apontamentos, de ouvires bem as explicações, então que vejas esta síntese de aprendizagens através deste link que eu irei deixar no Classroom. Depois farás então o mini teste no teu caderno diário, tiras foto e submetes através do Classroom. Bom trabalho!